sem aceleração, não tem empolgação. Fala galera, todos bem? Como estão? Eu sou o professor Pedro Campos e estamos aqui juntos para mais bloco, mais uma aula para falar sobre o incrível mundo da física nesse nosso curso de teoria em questões. E aqui você sabe a ideia, obviamente, como o nome já diz, é desenvolver toda a teoria que você precisa na prova em cima da resolução de questões. Porque, Pedrão, eu não quero a essa altura do campeonato me tornar um mestre em física. Eu não quero conhecer toda a teoria da coisa. O que eu quero, irmão, é passar na prova, meu brother. Eu quero detonar, gabaritar e passar nessa prova. Então, este curso é para vocês, onde nós desenvolvemos toda a teoria que você precisa em cima da resolução de questões. E o tema de hoje vai ser movimento retilíneo uniforme, que é justamente o tipo de movimento que não possui aceleração. Só que para isso vamos olhar a nossa questão e entender por que ela fala desse tema, o que é esse tema e o que você precisa saber sobre ele. Então, jogando aqui na tela, nossa questão diz assim: suponha que, simultaneamente, um carro parta de São Paulo para o Rio de Janeiro com velocidade constante de 120 km/h elevado a -1. Pedrão, o que é isso? Calma, homem, calma. E outro do Rio de Janeiro para São Paulo com a velocidade constante de 100 km/h, também com esse -1. Ambos seguindo pela mesma estrada. Com base nessas informações e sabendo que a distância entre São Paulo e Rio de Janeiro é de 400 km, julgue o próximo item. E vamos com calma, galera, porque lembra que na prova da CESP-CEBRASP, normalmente você tem um baita textão que ainda não é a sua questão. Esse texto ele traz informações sobre a questão, só que a questão mesmo ela vem na sequência. E lembra que não necessariamente esse texto ele vai trazer tudo que você precisa, na verdade, que dentro desse texto tudo será utilizado, melhor dizendo. Por quê? Porque às vezes esse texto ele trabalha com várias questões e ele acaba sobrando informação. Então, primeiro só vamos entender o que está acontecendo. Meu conselho na prova: dê uma lida rápida sobre o texto, só entenda o contexto. Primeira coisa que pode estar te incomodando é, obviamente, essa parte de quilômetro vezes h a -1. Pedrão, o que é isso? Galera, nada demais, basicamente frescura do examinador. Vamos lembrar que potência negativa mostra pra gente que o número, a letra, o símbolo não está na posição que tecnicamente ele deveria. Ou seja, h elevado a -1 é a mesma coisa que 1 dividido por h, ou seja, 1 sobre h. Então, quando ele coloca quilômetro vezes h a -1, o que ele está querendo dizer para a gente na prática é que isso é que é em cima quilômetro, que é o que eu tenho, dividido por embaixo hora. Então esse foi só um jeito pirilampo do examinador falar pra gente quilômetro por hora. Ai, Pedrão, todo diferentão. É só para te assustar, irmão. Não caia nessa. Então, basicamente, um carro está indo de São Paulo para o Rio a 120 km por hora, o outro carro está indo do Rio para São Paulo a 100 km por hora, e ele diz que a distância entre os dois, São Paulo e Rio de Janeiro, é 400 km. Repare que, por enquanto, não temos pergunta, não temos questionamentos, não temos nada. Então, daqui, o que importa é só esse contexto que pode ou não ser importante para a nossa questão. E aí, a questão mesmo, ela começa aqui, onde ele diz assim: se o carro que partiu de São Paulo percorre 100 km com uma velocidade de 100 km por hora e 200 km com velocidade de 50 km por hora, então para conseguir fazer o trajeto em 5 horas e 30 minutos, o motorista deverá percorrer o último percurso, desenvolver o último trecho, desenvolver uma velocidade superior a 180 km por hora. Pedrão, não entendi nada, tô perdido. Calma, é justamente para isso que eu tô aqui. Primeira coisa,
Pedrão, o que é movimento retilíneo uniforme e por que essa questão se trata de movimento retilíneo uniforme? Galera, bem simples. Movimento retilíneo uniforme é quando eu não possuo aceleração, ou seja, primeiro, o movimento é retilíneo, é em linha reta, e esse movimento ele não tem aceleração, ou seja, a velocidade ela é constante, beleza? Na prática, o que a gente vai ter vai ser basicamente uma situação assim, ó. No movimento retilíneo, uniforme ou simplesmente movimento uniforme, que dá na mesma, ou simplesmente mu, porque a galera... botei mu com acento. Era um ponto, me empolguei. Ou simplesmente mu, como a galera gosta de chamar, porque na física eles gostam muito de simplificar, é quando basicamente eu tenho um movimento acontecendo e a velocidade ela é constante, não existe aceleração. Seria uma situação mais ou menos assim. Vou colocar aqui esse nosso carrinho, só para ficar bonito, só para ficar bonito. Esse carrinho vai se deslocar. Esse carrinho vai se deslocar em cima de uma via. Este carrinho vai basicamente partir de um ponto A até um ponto B. A uma certa velocidade constante. Que eu vou, por enquanto, chamar simplesmente de V. E tudo isso vai acontecer em um certo tempo T. Tchararam. Tchararam. Tá lá. Então, a brincadeira vai ser a seguinte. No movimento uniforme, como a gente não tem aceleração, o que você tem é um carro se deslocando a uma certa velocidade, essa velocidade é constante, ou seja, por todo o trajeto ele vai ter exatamente a mesma velocidade, e aí, em um certo tempo t, ele vai se deslocar um espaço s. Simplesmente é assim que vai funcionar a situação, beleza? E aí, para você calcular esse s, esse tempo ou essa velocidade, é só você pensar no conceito de velocidade. Velocidade é basicamente espaço percorrido em certo tempo. Então você sempre pode calcular que a velocidade de um percurso ela vai ser igual ao espaço que foi percorrido dividido pelo tempo que você demorou percorrendo. Em outras palavras, a velocidade é sempre o espaço pelo tempo. Beleza? Isso é toda a teoria que a gente tem basicamente sobre movimento uniforme. Simples assim. A velocidade é o espaço pelo tempo. E como que você vai saber se o seu movimento é uniforme? Bem simples. Basicamente não tem aceleração. Falou que a velocidade é constante, já sabe, movimento uniforme, a única fórmula que você precisa guardar e decorar, que a velocidade é o espaço pelo tempo. Agora, como que isso resolve praticamente a nossa questão? Bora lá para ela efetivamente. Vamos interpretar a questão e lembra, toda questão ela começa com uma situação a ser interpretada. Então, antes de querer jogar qualquer fórmula, você vai primeiro desenhar para ver o que aconteceu. Então, basicamente aqui, eu sei
que a distância São Paulo-Rio de Janeiro é de 400 quilômetros, até aí beleza, e eu sei que o carro que partiu de São Paulo, ele primeiro andou 100 quilômetros em certa velocidade, depois 200 quilômetros em outra velocidade, e ele quer fazer ao todo a viagem em 5 horas e 30 minutos. Vamos organizar todo o problema, e o que eu vou ter vai ser o seguinte, ó. Vamos quebrar isso em alguns espacinhos. Como vocês sabem que eu tenho toque, a louça tem que estar perfeita, então tem que alinhar tudo bonitinho, senão o mundo pode acabar. E aqui uma coisa curiosa, ó, geralmente quando eu faço a primeira cópia que eu faço, ela tem um deslocamento de pixel, não entendo porquê, mas é a segunda cópia, fica bonitinha. Ó, mesma história agora, deslocamentinho em pixel, aí a segunda fica bonitinha. E aí vamos lá, o que é cada um desses espaços? Bom, basicamente, eu estou pegando a minha viagem de 400 quilômetros e quebrando ela em 3 espaços. Então tenho aqui nosso primeiro espacinho de 100 quilômetros. Este é nosso primeiro espacinho de 100 quilômetros. Depois, nosso segundo espacinho de 100 quilômetros. Terceiro espacinho de 100 quilômetros. E nosso quarto e último espacinho de 100 km. E por que essa quebra é importante? Porque justamente ele foi andando em percursos assim. Então, o que eu sei é, os primeiros 100 km foram percorridos com uma velocidade de 100 km por hora. Então, estes 100 km ele fez a uma velocidade de 100 km por hora. Beleza? Primeiro foi nessa velocidade. Tá lá. Depois, ele andou 200 quilômetros em 50 quilômetros por hora. Então vamos com calma. Ele andou não só os próximos 100 quilômetros, como os próximos 200 quilômetros a 50 quilômetros por hora. E aí, no final, eu não sei qual foi a velocidade dele. Inclusive, essa é justamente a pergunta da nossa questão. Beleza? Então, isso é o que aconteceu em relação à velocidade. Ele vai percorrer os 400 quilômetros de São Paulo até o Rio. Para ninguém ficar perdido, vou colocar que aqui é São Paulo. E aqui é o Rio, embora isso fosse bem intuitivo. E ele vai percorrer nessa disposição. Mas eu sei que no final ele tem que ter feito essa viagem em 5 horas e 30 minutos. Então, ao todo, os nossos 400 quilômetros vão ter que ser percorridos em 5 horas e 30 minutos. Tá lá? Esse é o nosso problema. Agora, é muito comum 5 horas e 30 minutos. Agora, galera, é muito comum vocês falarem para mim assim, Pedrão, não sei nem por onde começar a questão, tô perdidaço. E bom, vamos perceber que a gente já começou a questão, certo? Já começamos. E aqui vai a primeira dica. Toda questão de exatas sempre começa com a interpretação do enunciado. Então pegou qualquer problema, você vai analisar o enunciado, vai construir a situação para entender o que aconteceu. Entendida a situação, a gente vai pensar em como responder o que eu quero. E essa resposta, ela obviamente vai partir das informações que eu tenho. Então, ele disse que a velocidade é constante, percebe? Pedrão, mas peraí, a velocidade não foi constante? Porque a princípio era 100, depois virou 50, depois virou 50, até concordo contigo. Mas repara que em cada um destes trajetos ela foi constante. Eu não tenho uma aceleração. Se a velocidade muda, é para o trajeto todo. Então, considerando cada bloquinho aqui que eu tenho, sim, a velocidade é constante. E quando a gente tem uma velocidade constante, a gente sabe que pode sempre considerar a fórmula que eu mostrei de velocidade constante ou velocidade uniforme.
que é a velocidade, ela vai ser sempre o espaço pelo tempo. Ou seja, o que essa fórmula diz para mim? Que se eu tiver velocidade e espaço, eu descubro tempo. Se eu tiver espaço e tempo, eu descubro velocidade. Se eu tiver velocidade e tempo, eu descubro o espaço. Por quê? Fórmulas funcionam assim, galera. Como que você sabe quando e como usar uma fórmula? Bem simples. A fórmula, ela vai ter uma certa quantidade de letras. Você vai ter todas as informações menos uma. Você joga essas informações na fórmula e ela te devolve o que está faltando. É como se fosse uma receitinha de bolo. Então, nessa fórmula de velocidade, em que eu tenho espaço, tempo e velocidade, você sempre vai ter duas das informações e vai descobrir a terceira. Então, se o examinador te der espaço e tempo, você consegue usar a fórmula para descobrir a velocidade. Se ele te der a velocidade e o espaço, você consegue usar a fórmula para descobrir o tempo. Essa é a jogada. E aí, com isso em mente, vamos para o nosso problema. Eu quero descobrir qual foi a velocidade no último trajeto, beleza? Eu quero descobrir qual foi a velocidade no último trajeto. Tá, se eu soubesse, presta atenção agora, se eu soubesse o tempo, eu conseguia descobrir a velocidade, concorda? Porque eu sei o espaço, sabendo o tempo, eu consigo descobrir a velocidade. Tá, Pedrão, mas eu não sei o tempo. Ok, deste pedacinho eu não sei. Mas se você parar para pensar, eu sei o tempo total. Tá, então se eu soubesse o tempo de cada um dos trechinhos, era só ver quanto falta para o total que eu saberia esse tempo. Ou seja, qual vai ser o meu plano? Eu vou descobrir quanto tempo ele demorou e em cada um desses pedaços, sabendo o tempo que ele demorou em cada um desses pedaços, eu descubro o tempo final. Descobrindo o tempo final, eu descubro a velocidade. Acabou, já temos um plano, ok? Tá, para isso a gente tem também a nossa relação, obviamente, de que a velocidade ela vai sempre ser igual ao espaço dividido pelo tempo. Então vamos começar a trabalhar isso para cada um dos nossos períodos. Deixar aqui no cantinho, reservado para a gente não esquecer. Quem está extrapolando é você. Pronto. Então vou deixar aqui no cantinho a nossa relação. Então lá, vou começar pelo primeiro trecho. Galera, esse primeiro trecho não tem nem o que pensar, concorda? Tem nem o que pensar. Por quê? Ele andou 100 km a uma velocidade de 100 km por hora. O que é uma velocidade de 100 km por hora? Presta atenção aqui. Quando eu digo para você que eu estou a 100 km por hora, quer dizer que eu sou capaz de andar 100 km em uma hora. Então, se eu andei a 100 km por hora, um percurso de 100 km, é fácil perceber que aqui você demorou uma hora. Então, de cabeça, já dava para saber que o primeiro trajeto ele foi feito em uma hora. Ai, Pedrão, mas e se eu não tivesse pensado nisso? Não tinha problema. Você ia lá no cantinho, e você ia pensar assim, a velocidade é de 100 km por hora, o espaço percorrido foi de 100 km, aí ia matar. Joga o tempo para lá, joga a velocidade para cá, você ia chegar aqui. O tempo é igual a 100 dividido por 100. Repare nas cores para não se perder.
E 100 dividido por 100 vai dar 1. Tá, Pedrão, mas e na unidade? Toma sempre cuidado, galera, de vocês trabalharem dentro da mesma unidade. Se eu estou trabalhando com uma velocidade em quilômetros por hora, o espaço ele precisa estar em quilômetros e o tempo precisa estar em horas. Tá tudo na mesma unidade, então tá belezinha. Eu descobri que o tempo é o quê? 1 hora, porque, de novo, a nossa velocidade está em quilômetros por hora. Ah, Pedrão, mas espera aí, eu lembro que no sistema internacional, velocidade não é em quilômetros por hora. E eu prometo que mais para frente eu falo com vocês sobre isso. Mas dentro dessa questão, como o espaço está em quilômetro e o tempo está em hora, eu posso sem problema algum trabalhar com quilômetros por hora. Sem crise alguma, você só vai converter quando for obrigado. E isso eu vou explicar caso a caso. Beleza. Então descobri que o tempo do primeiro trajeto foi 1 hora. Bora para o segundo trajeto, que é este daqui. Esse aqui, ele agora foi feito, primeiro, um espaço de 100 km, indo a uma velocidade de 50 km por hora. Primeiro você podia ir na malandragem. Na malandragem, eu sei que nesta velocidade eu andaria 50 km em 1 hora. Como eu quero percorrer 100 quilômetros, os primeiros 50 quilômetros eu demoro 1 hora, o segundo 50 quilômetros eu demoro mais 1 hora, ao todo agora eu vou precisar neste trajeto de 2 horas. Acabou. Só no raciocínio você mata. Ai, Pedrão, mas de novo se eu não pensasse nisso, não tinha problema. Era só ir para a fórmula. Agora, a 50 km por hora, eu vou andar um trajeto de 100 km em quantas horas? Jogou para lá na fórmula, repara que a mesma fórmula, o mesmo desenvolvimento da primeira parte, só que com um novo número. 100 dividido por 50 agora vai dar 2. Então, se for pelo raciocínio, melhor. Pedrão, pelo raciocínio eu não garanto, quero ir pela fórmula, não tem problema algum. Na sequência, 50 km. Próximo trajeto a 50 km por hora, não tem o que pensar. Mesma coisa, 100 km numa velocidade de 50 km por hora, eu vou gastar mais uma vez 2 horas. E agora, eu sei o tempo que eu gastei nos primeiros 300 quilômetros, eu já sei que lá no final, os últimos 100 quilômetros, o último trecho, eu vou ter que gastar, pensa comigo, já foi 1 hora com duas, ao todo já foram 5 horas. Caraca, Pedrão, já foram 5 horas. Para eu gastar no total 5 horas e 30, o último trajeto tem que ser feito em 30 minutos. Só que vai na manha, irmão, vai na manha. Se eu colocar 30 minutos, vai me dar dor de cabeça, porque a velocidade ela está em quilômetros por hora, o que significa que para usar bem essa velocidade, eu preciso do nosso tempo em horas. Minuto não é legal, só que você é malandro. Você sabe que 30 minutos é equivalente a meia hora. Então aqui eu vou jogar, ao invés de 30 minutos, meio ou 0,5 hora, e é só você matar. Agora, neste final, eu quero percorrer 100 quilômetros em meia hora. Pedrão, como que eu posso matar isso? Mesma história de antes. Dá para fazer do jeito malandro, o jeito sagaz ou pela fórmula. Você escolhe o que é melhor para você. Se quiser fazer pelo jeito sagaz, o jeito malandro, é só pensar. Peraí, se eu quisesse andar 100 quilômetros, presta atenção, se eu quisesse andar 100 quilômetros em 1 hora, eu precisaria ir a 100 quilômetros por hora. Só que agora eu quero andar 100 quilômetros em meia hora, na metade desse tempo. Para andar em 1 hora,
precisaria de 100 km por hora. Para eu andar na metade do tempo, eu vou precisar do dobro da velocidade. Então, na malandragem, você já chegava que a velocidade aqui precisaria ser de 200 km por hora. Ai, Pedrão, não funciono bem na malandragem, não funciono bem na sagacidade. Não tinha problema, era só você ir na fórmula de novo. A velocidade é o espaço pelo tempo. Eu quero andar um espaço de 100 quilômetros em um tempo de meia hora. Acabou. É só fazer 100 dividido por meio, 0,5, que vai ser 200 na nossa unidade, 200 km por hora, detonando a nossa questão. E aí, para finalizar bonito, é só responder o que ele me pediu. E ele falou assim: então, para conseguir fazer o trajeto em 5 horas e 30 minutos, o motorista deverá, no último percurso, desenvolver uma velocidade maior que 180 km por hora. Eu vi que a velocidade ela vai ter que ser de 200 km por hora. Até onde eu sei, 200 km por hora é maior do que 180, logo a nossa questão está certa. E com isso você detonou essa questão, lembrando que é uma questão bem parruda e que eu escolhi fazer assim bonitinho. Primeiro, porque se a gente vai ensinar a teoria, não tem por que pegar questão boba. Eu quero trabalhar com os perrengues. E aí, essa aqui deu para mostrar basicamente como a banca de vocês gosta de trabalhar. Vou ser sincero, Sebrasp, ela gosta de candidato ligeiro, ela gosta de candidato sagaz. Repara que essa questão, ela dava para ter sido feita sem fórmula alguma, só você entendendo o conceito de velocidade. Ponto. Mas, Pedrão, eu me sinto inseguro assim. Não tem problema, mostrei para vocês também como resolver em cima de fórmula, certo? E então, senhoras e senhores, com esta resolução e essa nossa teoria sobre como funciona o movimento uniforme ou movimento retilíneo uniforme, a gente encerra este bloco por aqui. E, como sempre, eu espero que todos vocês estejam gostando e entendendo da aula e do curso. Para mim é sempre um prazer imenso. Um beijo enorme, até uma próxima e tchau!